Olá, você que está ligado na Rádio Antena Esportiva de Niterói, no Rio de Janeiro. Aqui você fica bem informado, escutando as notícias do dia sobre saúde, educação, economia e muito mais. E todo o conteúdo com foco no cidadão. É informação com credibilidade na Rádio Antena Esportiva, que faz parte da Rede Nacional de Rádio, a maior rede de rádios do país. Está entrando no ar, pela Antena Esportiva, Lotecando. Maicon Santos. A partir de agora, eu quero você comigo, juntinho nas ondas da Antena Esportiva. Olá para você fanático por futebol, fanático pela Loteca. Está no ar mais um Lotecando, o único programa de rádio que analisa os jogos dos concursos da Loteca. E é claro que você não aposta sem antes ouvir o Lotecando. Desde já agradeço o carinho da sua audiência. Peço para que você continue conosco durante o nosso programa e participe, deixando a sua mensagem, o seu pitaco, a sua opinião, o seu alô, enfim, que a gente vai falar no ar aqui no som da Antena Esportiva. Você pode nos acompanhar e interagir através de 3 maneiras. youtube.com/Antena Esportiva. Este é o nosso canal no YouTube. Se inscreva e ative as notificações para você não perder um Lotecando e para você também não perder as nossas jornadas antenadas. Você também pode curtir e seguir a nossa fanpage no Facebook, facebook.com/Rádio AE-Esportes, facebook.com/Rádio AE-Esportes. Além disso, tem o nosso aplicativo para você baixar na Google Play e na Apple Store, baixar para o seu dispositivo de graça e sem ocupar espaço na memória do seu dispositivo. E você também pode seguir a Antena Esportiva nas redes sociais, Twitter, @se liga na Antena, e Instagram, @Rádio Antena Esportiva. Deixa eu mandar um alô para a galera que participou no programa passado, o Marcelo Barbosa, ouvinte assíduo do Lotecando, sempre palpitando aí no chat ao vivo. Um grande abraço para você, Marcelão. O Eduardo Simões, sempre na expectativa pelo Lotecando. O Cícero Albuquerque também palpitando no nosso programa, além das participações do Josuel Santos. E eu tenho que fazer uma retificação, graças à informação do Josuel, porque no programa passado eu informei que o técnico do Botafogo de Ribeirão Preto era o Argel Fux. Na verdade, é o Leandro Zago, o técnico do Botinha. Valeu pela informação e pela correção, Josuel Santos. O Marcos Lima dizendo que a Antena faz um excelente trabalho. Um grande abraço para você, Marcão. E o Ronaldo SS dizendo que estamos juntos nessa. Valeu, Ronaldo, estamos juntos e tomara que todos que estejam ouvindo o Lotecando consigam alcançar a meta de acertar os resultados dos 14 jogos deste final de semana. Vamos ter o concurso 978 com estimativa de prêmio de R$300 mil. Aquele prêmio que estava acumulado na semana passada não está mais, até porque vários ganhadores acertaram 14 pontos, então o prêmio volta para o patamar inicial de R$300 mil neste final de semana. Final de semana com vários jogos pelos campeonatos estaduais, além de campeonatos europeus. Então, vamos ditar para você a programação do concurso 978. Jogo 1, Palmeiras e Santos. Jogo 2, Guarani e Ferroviária. Jogo 3, Brasil de Pelotas e Juventude. Jogo 4, Grêmio e Ipiranga. Jogo 5, Náutico e Sport Recife. Jogo 6, Corinthians e Ponte Preta. Jogo 7, Inter de Limeira e São Bernardo. Jogo 7, Caldense e Atlético. Jogo 9, Verona e Napoli.
Jogo 10, West Ham e Aston Villa. Jogo 11, Lyon e Rennes. Jogo 12, Mirassol e São Paulo. Jogo 13, Vasco da Gama e Resende. E jogo 14, Ituano e Red Bull Bragantino. Vamos analisar todos esses 14 jogos aqui no Som da Antena Esportiva, portanto, não desgrude da tela do YouTube, da tela do Facebook, nem do nosso aplicativo, porque nós vamos analisar todos esses jogos a partir de agora. Começando pelo jogo 1, Palmeiras e Santos. Clássico paulista neste domingo às 6h30 da tarde no Allianz Parque, pela rodada 11 do Paulistão. Muito bem, o Palmeiras é o líder do Grupo C com 20 pontos ganhos e o Santos é o terceiro colocado do Grupo D com 10 pontos ganhos. O Palmeiras tem a melhor campanha até agora do Campeonato Paulista e o Santos ainda está brigando para chegar às quartas de final. Na rodada passada do Paulistão, o Palmeiras venceu o Guarani em casa por 2-0 e o Santos em casa empatou com o Novo Horizontino em 2-2. O Palmeiras ainda vai ter um compromisso neste meio de semana, vai visitar o São Paulo no Morumbi, nesta quinta-feira em jogo atrasado do Campeonato Paulista, enquanto o Santos já entrou em campo neste meio de semana, empatou com o Fluminense Piauiense em 1-1 e venceu nos pênaltis, se classificando para a terceira fase da Copa do Brasil. Nos últimos 5 jogos, o Palmeiras do técnico Abel Ferreira conseguiu 4 vitórias e 1 empate, enquanto o Santos do Fabian Bustos vem de 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Como mandante nesta temporada, o Palmeiras venceu todos os 4 jogos que fez, enquanto o Santos, na condição de visitante, fez 6 jogos com 2 vitórias, 3 empates e 1 derrota. De acordo com as porcentagens, 51% de chances de vitória para o Palmeiras, 27% de chances de empate e 22% de chances de vitória para o Santos, que seria uma zebra. Isso porque o Palmeiras sofreu apenas 4 derrotas nos últimos 24 jogos pelo Paulistão. Além disso, o Verdão defende uma invencibilidade de 7 jogos seguidos, como mandante, nos clássicos contra o Santos. O Peixe, por sua vez, venceu apenas 1 dos últimos 10 jogos como visitante pelo Campeonato Paulista e acumula um jejum de 7 jogos seguidos sem vitória, e seja como mandante, seja como visitante, nos clássicos contra o Palmeiras por todas as competições. Jogo 2, Guarani e Ferroviária. Sábado, 4 da tarde, no Brinco de Ouro, pela rodada 11 do Campeonato Paulista. Muito bem, o Guarani ocupa a 4ª posição do Grupo A com 10 pontos ganhos. E a Ferroviária é a terceira do Grupo B com a mesma pontuação. As duas equipes ainda na briga, meio que discretamente, por uma vaga nas quartas de final do Campeonato Paulista. O Guarani na rodada passada perdeu para o Palmeiras por 2-0, jogando no Allianz Parque. E a Ferroviária fora de casa, lá em Itu, perdeu para o Ituano por 3-1. Nos últimos 5 jogos, o Bugre conseguiu 2 vitórias e 3 derrotas, enquanto a Ferroviária vem de 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Como mandante nesta temporada, o Guarani fez 5 jogos com 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, enquanto a equipe de Araraquara, como visitante, fez 5 jogos com 1 vitória, 3 empates e apenas 1 derrota. As porcentagens indicam 39% de chances de vitória para o Guarani, 32% de chances de empate e 29% de chances de vitória para a Ferroviária, portanto, o Bugre com um leve favoritismo. Vamos saber o porquê. O Guarani defende uma invencibilidade de pelo menos 4 jogos em duelos contra a Ferroviária. Além disso, o time de Campinas venceu apenas 3 dos últimos 10 jogos por todas as competições. Já a Ferroviária venceu apenas 1 dos últimos 7 jogos pelo Campeonato Paulista. E a equipe de Araraquara venceu apenas 1 dos últimos 6 jogos por todas as competições, incluindo a Copa do Brasil.
Jogo 3, Brasil de Pelotas e Juventude, 4h30 da tarde deste sábado, no estádio Bento Freitas, pela rodada 11 do Campeonato Gaúcho. É a última rodada da primeira fase do Gauchão. O Brasil de Pelotas é o 6º colocado com 13 pontos e o Juventude é o 10º com 11 pontos. A situação das duas equipes é a seguinte: o Brasil de Pelotas ainda tem chances de avançar para as semifinais e o Juventude precisa da vitória para escapar do rebaixamento. Na rodada passada do Gauchão, o Chavante empatou com o São Luís fora de casa em 1-1 e o Papo venceu o Guarani de Bagé por 2-0. Nos últimos 5 jogos, o Brasil de Pelotas conseguiu 4 empates e 1 derrota. O Brasil de Pelotas tem 7 empates neste Campeonato Gaúcho, é o rei das colunas do meio. E o Juventude, nos últimos 5 jogos, vem de 3 vitórias e 2 empates. Como mandante nesta temporada, o Brasil de Pelotas venceu 2, empatou 3 e ainda não perdeu nos 5 jogos que fez, enquanto o Juventude, como visitante, em 5 jogos, conseguiu 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Você está vendo na porcentagem 50% de chances de coluna do meio, isso porque as duas equipes empataram muito neste Campeonato Gaúcho. O Brasil de Pelotas empatou 7 vezes e o Juventude empatou 5. 34% de chances de vitória para o Brasil de Pelotas e apenas 15% de chances de vitória para o Juventude. Isso porque o Brasil de Pelotas defende uma invencibilidade de 7 jogos seguidos como mandante pelo Campeonato Gaúcho. Porém, o Chavante vem de 5 empates consecutivos pelo Gauchão. Já o Juventude defende uma invencibilidade de 6 jogos seguidos no Campeonato Gaúcho e o Papo venceu apenas 2 dos últimos 11 jogos pelo Campeonato Gaúcho. Nas dicas, você percebe que o Brasil de Pelotas vem de 5 empates consecutivos pelo Campeonato Gaúcho. Mas, voltando ao quadro do Chavante, você percebe aí que nos últimos 5 jogos tem um D em rosa. Isso porque o Brasil de Pelotas perdeu nos últimos 5 jogos e essa derrota foi pela Copa do Brasil. O Brasil de Pelotas foi eliminado pelo Glória de Vacaria, também do Rio Grande do Sul. Jogo 4, Grêmio e Ipiranga. Sábado, 4h30 da tarde, na Arena do Grêmio, pela rodada 11 do Campeonato Gaúcho. Refrescando a sua memória, a última rodada da fase de classificação. O Grêmio é o vice-líder com 18 pontos e o Ipiranga lidera com 21. Na rodada passada, o Grêmio, em jogo atrasado, perdeu para o Internacional por 1-0 e o Ipiranga, no final de semana, bateu o Caxias do Sul por 2-0 em casa. Nos últimos 5 jogos, o Grêmio, comandado pelo Roger Machado, conseguiu 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Enquanto o Canário vem de 3 vitórias e 2 empates nos últimos 5 jogos. Como mandante nesta temporada, o Grêmio atuou 5 vezes com 4 vitórias e 1 empate, ainda não perdeu jogando em casa, enquanto o Ipiranga, como visitante, ainda não venceu fora de casa. Foram 3 empates e 1 derrota em 4 jogos. As porcentagens indicam 39% de chances de vitória para o Grêmio, 48% de chances de empate e 14% de chances de vitória para o Ipiranga. Vamos saber o porquê. O Grêmio sofreu apenas 3 derrotas nos últimos 25 jogos pelo Campeonato Gaúcho. Além disso, o Tricolor defende uma invencibilidade de 12 jogos seguidos, atuando em casa pelo Campeonato Gaúcho. Já o Ipiranga defende uma invencibilidade de 8 jogos seguidos pelo Campeonato Gaúcho. No entanto, o Canário venceu apenas 1 dos últimos 9 jogos como visitante pelo Campeonato Gaúcho. Jogo 5, Náutico e Sport Recife. Sábado, 4h30 da tarde, nos Aflitos, pela rodada 5 do Campeonato Pernambucano. Este é um jogo atrasado.
O Náutico é o terceiro colocado com 13 pontos e o Sport Recife é o sexto com 10 pontos. Ou seja, o Náutico tá ali quase na zona de classificação direta para as semifinais no Campeonato Pernambucano. Os dois primeiros já se classificam para a semifinal de forma direta. Do terceiro ao sexto fazem ali as quartas de final. Então o Náutico tá na briga aí para chegar na vaga direta na semifinal. E o Sport Recife tá na sexta posição, por enquanto vai se classificando para as quartas de final. Na rodada passada, o Náutico venceu o Salgueiro por 1-0 em casa. E o Sport Recife, neste meio de semana, empatou com o mesmo Salgueiro em 1-1 fora de casa. Nos últimos 5 jogos, o Náutico vem de 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, enquanto o Sport vem de 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Como mandante nesta temporada, o Timbu atuou em casa 7 vezes, com 4 vitórias, 2 empates e 1 derrota, enquanto o Leão, como visitante, fez 6 jogos com 1 vitória, 2 empates e 3 derrotas. Muito bem, de acordo com as probabilidades, 46% de chances de vitória para o Náutico, 31% de chances de empate e 23% de chances de vitória para o Sport Recife. Isso porque o Náutico sofreu apenas 2 derrotas nos últimos 18 jogos válidos pelo Campeonato Pernambucano. Além disso, o Timbu acumula um jejum de 4 jogos seguidos, sem vitória em clássicos contra o Sport Recife. Já o Sport Recife sofreu apenas uma derrota nos últimos 16 jogos pelo Campeonato Pernambucano e venceu apenas 3 dos últimos 10 clássicos atuando fora de casa contra o Náutico. Jogo 6, Corinthians e Ponte Preta. Sábado, 6h30 da tarde, na Neoquímica Arena, pela rodada 11 do Campeonato Paulista. Muito bem, o Corinthians é o líder do Grupo A com 17 pontos e a Ponte Preta é a quarta colocada do Grupo D com 8 pontos. Corinthians praticamente classificado para as quartas de final e a Ponte Preta brigando para não se juntar ao Novo Horizontino na lista de rebaixados para a Série A2. Na rodada passada, o Timão foi superado pelo São Paulo por 1-0 e a Ponte Preta perdeu para o Água Santa em casa pelo mesmo placar. Nos últimos 5 jogos, a equipe do técnico português Vitor Pereira conseguiu 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, enquanto a Ponte Preta, em situação difícil, vem de 4 derrotas e 1 empate. Como mandante na temporada, o Corinthians atuou 5 vezes com 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, enquanto a Macaca, como visitante, fez 6 jogos com 1 vitória, 1 empate e 4 derrotas. As porcentagens indicam 55% de chances de vitória para o Corinthians, 23% de chances de empate e 22% de chances de vitória para a Ponte Preta. Isso porque o Timão vem de 3 vitórias consecutivas como mandante no Campeonato Paulista e sofreu apenas 2 derrotas nos últimos 13 jogos atuando em casa pelo Paulistão. Por outro lado, a Ponte Preta venceu apenas 1 dos últimos 7 jogos como visitante pelo Paulistão e a Macaca venceu apenas 1 dos últimos 10 duelos como visitante enfrentando o Corinthians. Jogo 7, Inter de Limeira e São Bernardo. Sábado, 8h30 da noite, no estádio Major Levi Sobrinho, pela rodada 10 do Campeonato Paulista. Muito bem, a Inter de Limeira é a segunda colocada do Grupo A com 11 pontos e o São Bernardo é o segundo do Grupo B com 15 pontos. As duas equipes, por enquanto, avançando para as quartas de final do Paulistão. Na rodada passada, o Leão da Paulista venceu e rebaixou o Novo Horizontino 2-1 fora de casa e o São Bernardo em casa empatou com o Mirassol em 1-1. Nos últimos 5 jogos, a Inter de Limeira conseguiu 1 vitória apenas, 3 empates e 1 derrota, enquanto o São Bernardo, do ABC Paulista, vem de 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas.
Como mandante na temporada, a Inter de Limeira fez 5 jogos com 1 vitória, 3 empates e 1 derrota, enquanto o São Bernardo, como visitante, em 5 jogos, conseguiu 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Muito bem, as porcentagens indicam 39% de chances de vitória para a Inter de Limeira, 38% de chances de empate e 23% de chances de vitória para o São Bernardo. Olha aí as probabilidades indicando coluna 1 ou coluna do meio. Vamos saber o porquê. A Inter de Limeira sofreu apenas 1 derrota nos últimos 8 jogos como mandante pelo Campeonato Paulista e venceu apenas 1 dos últimos 6 jogos pelo Campeonato Paulista. Já o São Bernardo vem de 2 derrotas consecutivas como visitante no Paulistão e o time do ABC Paulista jamais venceu a Inter de Limeira na história do duelo. Muito bem, vamos a um rápido recado. Daqui a pouco vamos analisar os jogos de domingo do concurso 978 da Loteca, com prêmio estimado em R$300 mil para quem acertar os resultados dos 14 jogos. Não saia daí, voltamos já já. Não marque bobeira. Se inscreva no canal da Antena Esportiva no YouTube. Siga nossa rádio também no Facebook, Rádio AE Sports. No Instagram, Rádio Antena Esportiva. E no Twitter, se liga na Antena. Maicon Santos. Não falei que era rapidinho? Estamos de volta aqui no som da Antena Esportiva com o Lotecando. Sem perder tempo, vamos analisar então os jogos de domingo do concurso 978 da Loteca, começando pelo jogo 8, Caldense e Atlético. Domingo, 11 da manhã, no Ronaldão, pela rodada 10 do Campeonato Mineiro. 2 equipes que estão muito bem, obrigado. A Caldense é a quarta com 18 pontos e o Atlético é o segundo com 19 pontos. Ou seja, 2 equipes que estão na zona de classificação para as semifinais e são 2 equipes que estão muito próximas de confirmar a vaga na Série D do Campeonato Brasileiro de 2023. Na rodada passada, o time de Poços de Caldas venceu o Democrata de Governador Valadares por 1-0 e o time de São João del Rei, o Atlético, goleou a URT por 4-0 em casa. Nos últimos 5 jogos, a Caldense vem de 4 vitórias e 1 derrota, mesmo o retrospecto recente da equipe do Atlético. Como mandante na temporada, a Caldense fez 5 jogos com 3 vitórias e 2 derrotas. Como visitante, o Atlético atuou 4 vezes com 2 vitórias, 1 empate e 1 derrota. As probabilidades indicam 27% de chances de vitória para a Caldense, 40% de chances de empate e 32% de chances de vitória para o Atlético. Olha o empate prevalecendo, apesar das 2 equipes não terem empatado tanto, não terem empatado muito neste Campeonato Mineiro. A Caldense ainda não sabe o que é coluna do meio e o Atlético empatou 1 em 9 jogos. Muito bem, a Caldense venceu os 2 últimos jogos como mandante e a equipe de Poços de Caldas venceu 4 dos últimos 6 jogos pelo Campeonato Mineiro. Já o Atlético não conseguiu vencer os 2 últimos jogos que fez como visitante. Além disso, sofreu apenas 1 derrota nos últimos 6 jogos pelo Campeonato Mineiro. Jogo 9, Verona e Napoli. Domingo, 11 da manhã, no horário de Brasília, no estádio Marco Antônio Bentegodi, pela rodada 29 da Série A Team, o campeonato italiano. O Verona é o nono com 41 pontos e o Napoli é o terceiro com 57. O Verona querendo brigar por uma vaga nas competições europeias da próxima temporada e o Napoli ainda está na briga pelo título. A diferença para o Milan, que é o líder do campeonato, é de apenas 3 pontos. Na rodada passada, o Verona empatou fora de casa com a Fiorentina em 1-1 e o Napoli, em confronto direto pela liderança, acabou tropeçando em casa diante do Milan, 1-0. Nos últimos 5 jogos, o Verona
conseguiu 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota, vem de uma sequência de 4 jogos de invencibilidade. Já o Napoli vem de 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas nos últimos 5 jogos. Como mandante na temporada, o Verona atuou 16 vezes, com 9 vitórias, 2 empates e 5 derrotas. E o Napoli, como visitante, em 18 jogos, conseguiu 10 vitórias, 6 empates e 2 derrotas. De acordo com as porcentagens, 23% de chances de vitória para o Verona, 34% de chances de empate e 43% de chances de vitória para o Napoli. Vamos saber o porquê. O Verona vem de 3 vitórias consecutivas como mandante pela Série A Team e venceu apenas um dos últimos 10 duelos contra o Napoli por todas as competições. Já o Napoli defende uma invencibilidade de 7 jogos seguidos como visitante pelo campeonato italiano e sofreu apenas 5 derrotas nos últimos 27 jogos válidos pela Série A Team. Jogo 10, West Ham e Aston Villa. Domingo, 11 da manhã, no Estádio Olímpico de Londres, pela rodada 29 da Premier League, o campeonato inglês. O West Ham é o 6º colocado com 45 pontos e o Aston Villa é o 11º com 33. O West Ham na briga para voltar às competições europeias na próxima temporada e o Aston Villa lá no meio da tabela tentando se livrar do rebaixamento. Na rodada passada, o West Ham perdeu para o Liverpool fora de casa por 1-0 e o Aston Villa bateu o Southampton por 4-0 em casa. Diferentemente do Aston Villa, o West Ham tem compromisso neste meio de semana, visita o Sevilha nesta quinta-feira pela Liga Europa. Nos últimos 5 jogos, os Hammers conseguiram 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas, enquanto o time de Birmingham, o Aston Villa, vem de 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Notem que o West Ham vem de 2 derrotas consecutivas e o Aston Villa vem de 2 vitórias de forma seguida. Como mandante na temporada, o West Ham fez 19 jogos com 10 vitórias, 4 empates e 5 derrotas, enquanto o Aston Villa, na condição de visitante, fez 16 jogos com 6 vitórias, 1 empate e 9 derrotas. As probabilidades indicam 39% de chances de vitória para o West Ham contra 34% de chances de empate e 27% de chances de vitória para o Aston Villa, ou seja, o Villa tido como zebra neste jogo 10. Vamos saber o porquê disso, vamos para as dicas. O West Ham sofreu apenas 1 derrota nos últimos 6 jogos como mandante por todas as competições, incluindo Copa da Inglaterra, Copa da Liga Inglesa e Liga Europa. Além disso, os Hammers venceram apenas 2 dos últimos 6 jogos pela Premier League. Já o Aston Villa venceu apenas 1 dos últimos 10 duelos contra o West Ham e ainda por cima venceu apenas 3 dos últimos 10 jogos por todas as competições. Jogo 11, Lyon e Rennes. Domingo, 1h05 da tarde, no horário de Brasília, no Parque Olympique Lyonnais, pela rodada 28 da Ligue 1, o campeonato francês. O Lyon é o 8º colocado com 42 pontos e o Rennes é o 4º com 46. Ou seja, o Lyon está ali no meio da tabela, mas de olho numa vaga em competições europeias. E o Rennes é o 4º colocado e está lutando para conquistar uma vaga na Liga dos Campeões da Europa da próxima temporada. Na rodada passada, o Lyon bateu o Lorient por 4-1 fora de casa e o Rennes venceu o Angers por 2-0 em casa. Neste meio de semana, pela Liga Europa, o Lyon bateu o Porto lá em Portugal em 1-0 e o Rennes visita, nesta quinta-feira, o Leicester City, na Inglaterra, pela Liga Conferência da Europa. Nos últimos 5 jogos, o Lyon conseguiu 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, vem de 2 vitórias consecutivas. Já o Rennes vem de 4 vitórias e 1 derrota.
o Rennes vem de 3 vitórias consecutivas. Como mandante na temporada, o Lyon fez 17 jogos com 9 vitórias, 6 empates e apenas 2 derrotas, enquanto o Rennes, como visitante, fez 18 jogos com 8 vitórias, 4 empates e 6 derrotas. As probabilidades indicam um jogo que promete ser apertado. 35% de chances de vitória para o Lyon, 32% de chances de empate e 33% de chances de vitória para o Rennes. Isso porque o Lyon sofreu apenas 2 derrotas nos últimos 14 jogos como mandante pela Ligue 1. Além disso, o time dos brasileiros Lucas Paquetá e também o Bruno Guimarães já não está mais no Lyon, mas o Lucas Paquetá, o principal dos brasileiros, o Lyon, venceu apenas 2 dos últimos 6 duelos contra o Rennes, válidos pela Ligue 1. Já o Rennes venceu 5 dos últimos 10 duelos como visitante contra o Lyon por todas as competições, e o Rennes venceu apenas 4 dos últimos 10 jogos como visitante pela Ligue 1. Jogo 12, Mirassol e São Paulo. Domingo, 4 da tarde, no José Maria de Campos Maia, pela rodada 10 do Campeonato Paulista. Muito bem, o Mirassol é o vice-líder do Grupo C com 17 pontos e o São Paulo é o líder do Grupo B com 17 pontos. A situação das duas equipes é a seguinte: o Mirassol na zona de classificação para as quartas de final do Paulistão, assim como o São Paulo, que praticamente pode se classificar neste final de semana. Nos jogos da rodada passada, o Mirassol empatou com o São Bernardo fora de casa em 1-1 e o São Paulo venceu o Corinthians em casa por 1-0. No meio de semana pela Copa do Brasil, o Mirassol se despediu da Copa do Brasil ao perder para o Azuris por 1-0 e o São Paulo vai jogar ainda nesta quinta-feira, recebe o Palmeiras no Morumbi. Nos últimos 5 jogos, o Mirassol conseguiu 2 vitórias, 2 empates e apenas 1 derrota, enquanto o São Paulo vem de 3 vitórias e 2 empates. Como mandante na temporada, o Mirassol fez 6 jogos com 4 vitórias e 2 empates, ainda não perdeu jogando no Maião, enquanto o São Paulo, como visitante, fez 6 jogos com 3 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. As probabilidades indicam 30% de chances de vitória para o Mirassol, 29% de chances de empate e 41% de chances de vitória para o São Paulo, ou seja, o tricolor paulista com um leve favoritismo. Isso porque o Mirassol defende uma invencibilidade de 7 jogos como mandante pelo Campeonato Paulista. No entanto, o Mirassol venceu apenas 1 dos últimos 6 duelos contra o São Paulo. Já o São Paulo sofreu apenas 2 derrotas nos últimos 20 jogos pelo Campeonato Paulista e o tricolor vem de 3 vitórias consecutivas pelo Paulistão. Lembrando que o São Paulo é o atual campeão estadual. Jogo 13, Vasco da Gama e Resende. Domingo, 4 da tarde, em São Januário, pela rodada 11 do Campeonato Carioca, é a rodada derradeira da Taça Guanabara, que é a fase de classificação do Cariocão. Muito bem, o Vasco da Gama já está classificado para as semifinais, é o quarto com 19 pontos, e o Resende buscando classificação para a Taça Rio, que vai ser um torneio de consolação, na quinta posição com 12 pontos. Na rodada passada, os dois times perderam. O Vasco sofreu o revés do arquirrival Flamengo por 2-1 e o Resende acabou perdendo para o Fluminense por 4-0. Vou corrigir a informação porque o Resende sofreu derrota e não venceu o Fluminense, como está indicando aqui no slide, mas a gente vai fazer essa correção. No meio de semana, o Resende não entrou em campo, mas o Vasco entrou em campo sim pela Copa do Brasil, empatou com a Juazeirense lá na Bahia em 1-1 e foi eliminado nos pênaltis, dando adeus logo na segunda fase.
Nos últimos 5 jogos, a equipe do técnico Zé Ricardo conseguiu 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, enquanto o Resende, do técnico Sandro Sargentin, vem de 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Como mandante na temporada, o Vasco da Gama fez 5 jogos com 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, enquanto o Resende, como visitante, fez 5 jogos com 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Por isso, de acordo com as porcentagens, 43% de chances de vitória para o Vasco da Gama, 35% de chances de empate e 22% de chances de vitória para o Resende. O Vasco da Gama sofreu apenas 2 derrotas nos últimos 11 jogos como mandante pelo Campeonato Carioca e ainda por cima defende uma invencibilidade de 10 jogos em duelos contra o Resende. Já o time sul-fluminense venceu apenas 1 dos últimos 17 duelos contra o Vasco da Gama, ou seja, o Resende não vence o Cruz Maltino desde 2011, lá se vão quase 11 anos, e o Gigante do Vale venceu apenas 2 dos últimos 8 jogos válidos pelo Campeonato Carioca. Jogo 14, Ituano e Red Bull Bragantino. Domingo, 8h30 da noite, no Novelli Júnior, pela rodada 11 do Campeonato Paulista. O Ituano é o terceiro colocado do Grupo C com 15 pontos e o Red Bull é o líder do Grupo D com 19 pontos. Ou seja, o Ituano na briga por uma vaga para as semifinais, enquanto o Red Bull Bragantino pode se garantir nas quartas de final, na próxima rodada, já neste final de semana. Na rodada passada, o Ituano empatou em 0-0 com o Santo André e o Red Bull Bragantino venceu o Botafogo de Ribeirão Preto por 2-0. Nos últimos 5 jogos, o retrospecto recente das duas equipes é o seguinte: o Ituano vem de 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, enquanto o Toro Louco vem de 3 vitórias e 2 derrotas. Como mandante na temporada, o Ituano jogou 5 vezes com 4 vitórias e 1 derrota, enquanto o Red Bull Bragantino, como visitante, fez 5 jogos com 1 vitória apenas, 1 empate e 3 derrotas. De acordo com as porcentagens, 47% de chances de vitória para o Ituano, 18% de chances de empate e 36% de chances de vitória para o Red Bull Bragantino. Vamos saber o porquê. Desde 2006, o Ituano sofreu apenas 1 derrota como mandante em duelos contra as equipes de Bragança Paulista, seja o extinto Bragantino, seja o Red Bull Bragantino. O Ituano vem de 2 vitórias consecutivas como mandante pelo Campeonato Paulista. Já o Red Bull Bragantino venceu apenas 1 dos últimos 6 jogos como visitante pelo Paulistão e sofreu apenas 2 derrotas nos últimos 8 jogos válidos pelo Campeonato Paulista. Muito bem, vou passar para você novamente a programação do concurso 978, lembrando que o prêmio está no patamar inicial, R$300 mil. Vamos pro jogo, vamos então falar novamente a programação. Jogo 1, Palmeiras e Santos. Jogo 2, Guarani e Ferroviária. Jogo 3, Brasil de Pelotas e Juventude. Jogo 4, Grêmio e Ipiranga. Jogo 5, Náutico e Sport Recife. Jogo 6, Corinthians e Ponte Preta. Jogo 7, Inter de Limeira e São Bernardo. Jogo 7, Caldense e Atlético. Jogo 9, Verona e Napoli. Jogo 10, West Ham e Aston Villa. Jogo 11, Lyon e Rennes. Jogo 12, Mirassol e São Paulo. Jogo 13, Vasco da Gama e Resende. E jogo 14, Ituano e Red Bull Bragantino. As apostas podem ser feitas em qualquer casa lotérica ou pelos canais online das Loterias Caixa até este sábado, às 2 da tarde. O preço da aposta mínima nas casas lotéricas custa R$3. O preço da aposta mínima nos canais online das Loterias Caixa custa R$30. Se você quiser saber os preços de outras combinações de aposta, é só você consultar a casa lotérica mais próxima de você. Tem um mural em toda a casa lotérica e você pode consultar os preços das combinações de apostas da loteca,
ou você pode consultar através do site loterias.caixa.gov.br, loterias.caixa.gov.br. Desejando a você, meu amigo lotequeiro, boa sorte e que você possa, no próximo Lotecando, chegar no nosso programa, no nosso chat, seja no YouTube, seja no Facebook, e dizer, com a ajuda da antena, eu consegui faturar o prêmio de R$300 mil, ou o prêmio dividido, caso haja mais de uma aposta que gabarite os resultados. Então, graças à Antena Esportiva, eu consegui chegar aos 14 pontos. Espero que você comente no nosso chat, no YouTube e também no nosso Facebook com essa informação. Muito bem, estamos encerrando, portanto, mais um Lotecando aqui no som da Antena Esportiva. Agradecendo o carinho da sua audiência. E no final de semana tem bola rolando pelo Campeonato Carioca, em última rodada da Taça Guanabara, jogos decisivos no sábado. Você vai acompanhar a partir das 3h30 da tarde Portuguesa da Ilha e Volta Redonda. E no domingo, a partir das 10h30 da manhã, tem Nova Iguaçu e Madureira. Se os 4 semifinalistas já estão definidos, a antena vai acompanhar a briga por vagas na Taça Rio e também a briga contra o rebaixamento do Campeonato Carioca. Lembre-se sempre, viva bem, viva intensamente e diga não à violência contra a mulher, dê um basta. Denuncie os casos de feminicídio ligando para o telefone 180. Até a próxima! Você acabou de ouvir na Antena Esportiva Lotecando. Olá, você que está ligado na Rádio Antena Esportiva de Niterói, no Rio de Janeiro. Aqui você fica bem informado, escutando as notícias do dia sobre saúde, educação, economia e muito mais. E todo o conteúdo com foco no cidadão. É informação com credibilidade na Rádio Antena Esportiva, que faz parte da Rede Nacional de Rádio, a maior rede de rádios do país.